somos filhos de Deus, somos como Jesus, irmão de Jesus. E para terminar, Salmos 118, 22. Salmos 118, 22. Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. 18. Salmo 118, 22. 118, 22. Larissa, lê para mim, por favor. A pedra que os construtores rejeitam veio a ser as mais importantes de todas. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Espera aí, se ela era pedra, edificadores eram aqueles que estavam se fundamentando nela, construindo nela. Quem eram esses? Os judeus. Foram rejeitadas pelo povo judeu. Aquelas pessoas deixaram de crer em Cristo. E esse Cristo, que é o cabeça, se tornou o principal. É verdade que tem muitos crentes que abandonam a pedra. E deixam de ser pedra. E deixam de ter refúgio, descanso, deixam de se alimentar e se saciar da sua água viva que ela dá. Deixam também de ser pedras vivas. Sim ou não? Sim. E aí, sabe o que vem na nossa mente? Foi perda de tempo escalar essa pedra. Foi perda de tempo conhecer a pedra. Foi perda de tempo repousar na pedra. Saciar da água que ela dá. Quanta água a gente tomou lá embaixo? Estamos fazendo só uma comparação. Não valeu a pena nada do que foi feito. Se nós rejeitarmos Deus, o benefício que Ele nos dá. Por isso eu vou um pouquinho mais adiante. Quem pode ler Isaías 8,14? Só para fazer um paralelismo. Isaías 8,14. Isaías 8,14. Então eles vos será 58? Isaías o quê? Isaías 8,14. Vamos prestar atenção na leitura do Raniel. Então eles vos será santuário, mas servirá de pedra, de tropeço e de rocha, escândalo. De escândalo. De escândalo. As duas casas de Israel de laço e de rede, aos moradores de Jerusalém. Muito bem. Quem tem uma versão um pouco diferente? Pode ler. Pode ler, querida. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha, de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha, aos moradores de Jerusalém. Muito bem. Só para a gente pensar aqui, eu vou sair daqui, vou voltar para o meu dia a dia normal, vou descer toda essa pedra. Eu serei pedra viva ou eu serei pedra de tropeço? Viva. Pedra viva eu sou. Ou pedra de tropeço eu sou. Vamos falar junto? Pedra viva eu sou. Pedra de tropeço não sou. Joga a pedra, né? Mais uma vez. Pedra viva eu sou. Pedra de tropeço não sou. Olha só. Gente, você pode olhar para a sua vida cristã como subir uma pedra. Vai ter hora que você vai querer desanimar, vai ter hora que você fala, não dá mais.
vou voltar. Vai ter hora que você fala, vou ficar por aqui mesmo, preciso crescer mais na vida cristã, não vou ler mais a Bíblia, tá ótimo, não preciso nem ir na igreja. Ou você fala, eu quero mais. A Bíblia fala que a intimidade com o Senhor é somente para aqueles que o temem. Então, eu tenho que ir conhecer a pedra. Não é gostoso vir aqui? Cara, vamos conhecer, o que será que tem ali embaixo? Aí tu vai, escala e sobe, o pessoal sobe a rapel, faz ali do outro lado. Olha, tem uma bica ali, não sei o que, olha ali, lá embaixo lá, o David, Marcão, vem aqui, vem aqui. Falei, pô, cara, precisamos subir e tal. Aí eu fui lá ver o que é. Porque ele está conhecendo a pedra. Aí chegou lá, tinha um monte de pedrinha assim, parecia um santuário, alguma coisa. Eu falei, cara, mete o pé. Aí ele, pá! Eu falei, cara, macumba agora é contigo. Brincadeira. Mas a ideia é, você está conhecendo a pedra. E não aquele negócio, boneco ali de pedra, só que fizeram ali. Mas tem gente que está na vida cristã e o cara não quer conhecer a pedra. Ele fica olhando para as coisas feitas por mãos humanas e não aquilo que foi feito pela mão de Deus. Gente, como é que aquelas duas pedras grandes partidas ficaram ali? Quem pôs ali? O guindaste veio, subiu pelo mato aqui e pôs lá? Claro que não. Quem pôs? Quando eu era criança eu pensava isso. Pois é. Você era criança ainda. Então, até ontem ela pensava. Tudo bem, gente, não perde o fio da meada. Ela pensa. Então, eu tenho que ser pedra viva porque eu me relaciono com essa pedra que é o Senhor. A pedra principal, pedra de esquina, pedra de refúgio, pedra de fortaleza, pedra que me sacia, que me alimenta, que me guia. Ou se eu sou pedra de tropeço, eu não conheço a pedra, eu paro no caminho, eu começo e eu volto. Se eu sou pedra de tropeço, não valeu a pena tentar saber, conhecer, porque não valorizou a pedra. Não se tornou pedra. Quero encerrar com um texto de Marcos, que é o versículo chave desse texto. Marcos 3,14 diz assim: E nomeou, escolheu Jesus 12 homens, discípulos, para que estivessem com ele e os mandasse depois a pregar o Evangelho. Preste bem atenção, meninas. Primeiro verbo para vocês, mulheres, verbo escolher. Jesus teve a iniciativa de escolher quem ele queria que estivesse com ele. Homens. Um verbo para vocês. Mulheres é escolher. Homens, estar. Estar com. Estivesse com ele. Se relacionar. Conversar. Fazer refeição junto. Se conhecer. Dividir uns aos outros. Isso é o verbo estar junto. Andar junto. Mulheres, um outro verbo para vocês. Enviar. Mandar. Ir. Mas fiquem com o verbo enviar. Vai lá no meu lugar. Faz diferença. Saia de onde você está. Enviar. Tudo bem? Homens, um outro verbo. Falar. Proclamar. Pregar. Anunciar. Compartilhar. Então, homens ficaram com um verbo e agora o segundo verbo é pregar. Tudo bem? Mulheres, qual é o primeiro verbo? Escolher. Homens, qual é? Estar. Mulheres? Enviar. E homens? Pregar. Se Deus, na sua soberania, como pedra, escolheu algumas pedras, somos nós. Ele selecionou pedras para usar essas pedras. Sim ou não? Sim. Então ele escolheu você para estar aqui hoje. Para ser salvo antes da fundação do mundo.
Efésios fala sobre isso. Ele te escolheu, separou para estar com Ele, estar comigo aqui. E nesse estar junto a gente começa a se relacionar com Ele, conversar com Ele. Daqui a pouco eu vou separar vocês, você vai ficar sozinho em algum lugar aqui, só você e Deus. Conversar com Ele, sem relógio, sem celular, sem nada. Para você avaliar a sua vida. Sou pedra viva ou tenho sido pedra de tropeço nesse mundo? Atrapalhando as pessoas, falando mal das pessoas, sendo rebelde, não obedecendo. Eu conheço esse Deus, ele vive em mim. Eu me tornei pedra também. Ele firmou os meus passos sobre a rocha, que Ele é o meu alicerce, e eu ainda estou vivendo no tremedal de lama do pecado. Porque Ele te escolhe para estar com Ele, para depois enviar vocês lá para baixo de novo, para pregar, viver a pedra, mostrar a pedra. Que legal você chegar lá embaixo na sua casa, na sua comunidade, seus amigos, e falar assim: ah, eu conheço a pedra, eu fui na Pedra Grande. Ah, grande coisa. Tanta gente. Agora se você fala: eu conheci a pedra, eu fui até a pedra, e hoje eu sou a pedra. Quem é essa pedra? A pedra que nós estamos edificando. Nos tornamos pedra porque Ele habita em nós, e que uns junto com o outro mostra quem é Cristo. Amém? Meninas, e se eu falo meninos, vocês têm que falar o verbo. Meninas, escolher. Meninos, Estar. meninas, Enviar. menino. Obrigado. De novo. Meninas, Escolher. escolher. Jesus escolheu cada um de nós. Meninos, Estar. para estar com Ele, junto. Fazer tudo junto com Ele, uma equipe. Meninas, Enviar. para depois ir por todo mundo. Para fazer o que, homens? Pregar o Evangelho a todas as pessoas. Vamos falar junto então. Pedra viva, eu sou. Pedra viva eu sou. Pedra de tropeço não sou. Vamos cantar então. Ainda onde você está. Bora falar por hoje. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Que bom. Quero que você fale, o que esse momento foi bom pra você? Foi bom porque silêncio, né? A gente vê o quanto é bom estar aqui, né? Nessa pedra, porque é difícil chegar aqui, né? Só Deus pra ajudar. E é muito bom, viu? É muito bom. Também é um momento que Peraí, devagarzinho, gente. Aqui, ó. Cada vez. Peraí. Foi diferente pra mim, porque quando a gente ora, né, todo mundo aqui, a gente fica na nossa casa, no nosso quarto, no ônibus, no banheiro, orando, é diferente. Mas aqui tá no silêncio, você vê tudo, dá a oportunidade de você pensar mais coisas sobre a criação, o universo, assim, né, tudo grandão. Então é uma grande oportunidade, né, pra gente. Eu também. Fiquei lá pensando na vida, meditando, sei lá, pensando nas coisas boas que já aconteceram na minha vida, na minha carreira até agora. Fiquei sentindo a brisa do vento, escutei o som do vento, fiquei pensando, o que será que o vento disse? Escutei o grego, aí o que será que ele disse pra nós? Fiquei vendo as árvores balançando, fiquei lá pensando, a obra de Deus é tão perfeita, e difícil de compreender, as coisas mais fáceis, às vezes a gente se afasta, né? Aí cheguei nessa conclusão aí. Que isso? Eu fiquei vendo como Deus é tão grande, como Ele faz coisas tão perfeitas e que o que Ele faz pro bem de nós. Fez essa paisagem bonita pra gente subir aqui em cima e ver esse mundo grande como que é, pra gente nunca desistir dele, porque Ele tá com a gente sempre. E se Ele deu o caminho difícil pra gente subir, mas Ele vai dar o caminho fácil pra gente quando Ele voltar. Amém. E que é muito bom estar aqui em cima, ver tudo isso, conversar com Ele, ter um momento a sós com Ele. E Ele vê que a gente tá seguindo a palavra dele e que a gente nunca vai dizer não pra Ele, sempre vai estar com Ele. Daniel. Foi um momento que eu pensei em tudo que eu fiz, né? Tudo que eu faço, as coisas boas, coisas ruins. E foi um momento que eu tive a oportunidade de pedir perdão também, né? De refletir. Foi muito bom, cara. Ver o que Deus fez pra nós, refletir um pouco também, né? Refletir, né? Que tudo que Ele tem pra nós é grande, né? Pude perceber o quanto é importante estar reunido com cada um que está aqui. O quanto foi novo para mim. Estava há muito tempo afastado da igreja e por muito tempo eu perdi tudo isso. Perdi muitas coisas boas, legais, coisas que você acredita, coisas que você começa a encontrar a partir de Deus, a partir que você esteja em comunhão, que você busca pela fé. E como outros já disseram aqui, você pode ver o tão quanto Deus é bondoso com a gente. Olha como que, se olhar para os lados, olha a coisa bonita que a gente está aqui. Pude também sentir a presença de um tio falecido nosso, do Johnny. Um rapaz que, na época que o Johnny estava fora da igreja, e eu também, ele tentou buscar levar a gente, nós dois, para a igreja e acabou vindo a falecer e não conseguiu cumprir a sua missão hoje. Talvez, eu acho que ele está lá em cima dizendo amém. Sabendo que os dois sobrinhos deles, que eram considerados os mais problemáticos da família, hoje está louvando, agradecendo aqui em cima e depois quando descer lá embaixo, passar essa energia positiva para as outras pessoas. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muitos não conheço pessoalmente. A partir de hoje é uma nova etapa. Agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentir assim, como é bom, né? Estar na presença de Deus. Esse mundo perfeito que Ele fez. A natureza. Fiquei olhando.
só Ele mesmo para nos ajudar, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Um momento pra gente de reflexão, né? Esse momento aqui, juntamente de Deus. Porque a gente está acostumado com a correria do dia a dia, a gente sempre quer colocar Deus como princípio, como primeira etapa das nossas vidas, como primeiro de tudo. Só que muitas vezes a gente acaba não conseguindo fazer isso, por causa de muita correria do dia a dia. Aí a gente chega aqui, senta e pensa, pra que isso? Você olha lá e escuta o barulho da cidade, pode ver que a minoria é cidade, a maioria é natureza. Tudo bem que nós, além de sermos seres civilizados, a gente não leva muito em consideração a natureza, que foi tudo aquilo que Deus criou. Mas eu parei, depois da reflexão, e falei pro Jonathan, chuta quantas árvores você vê ao redor. Aí ele falou, cara, não dá. Aí ele falou pra mim, mas chuta quantos animais, quantos pássaros, quantos insetos você viu por aqui também. Falei, cara, não dá. Aí a gente para pra pensar como Deus é perfeito. Como que Ele pensou em cada coisa. Como que Ele é onisciente, ó. Ele soube exatamente como separar as rochas, como colocar cada uma em seu lugar. E também antes mesmo que a gente viesse aqui, Ele já sabia que um dia a gente ia estar aqui nesse momento. E a gente pode parar e ver que a correria de lá, um dia a gente não vai levar para lugar nenhum, porque futuramente a gente, quando Jesus voltar, vamos estar todos na presença dele. E para que uma pessoa vai... Qual vai ser a diferença de um engenheiro civil até de um médico diante de um mendigo? Que os dois servem a Deus. A gente pode ver que nenhuma. Mas, como a sociedade gosta de um ser superior que o outro, todos somos um ser social que queremos sempre estar a um patamar acima dos outros. Tudo bem que é a realidade, é o mundo, porque a gente pode ver que tudo gira em torno do dinheiro. Se a gente não tivesse dinheiro, a gente não teria tomado esse lanche que está aqui hoje. E a gente pode ver que sem o dinheiro realmente a gente não pode chegar, poder até pode, mas é um princípio mundano para a gente chegar em algum lugar. Então, se a gente não coloca Deus como princípio de tudo, para estar nos guiando, nos aconselhando, tá na palavra dele ali vendo o que realmente é o certo, a gente acaba nos desviando, porque o conhecimento do mundo, ele traz conflito entre a palavra de Deus. Você pode ver que muitos professores não estão nem aí para religião nenhuma, porque não tem tempo de parar para pensar. Muitos filósofos também não têm. Muitos filósofos usam a palavra de Deus para o bem, mas muitos também usam para criticar e nos tirar da nossa realidade. Porque quando a gente está na convivência, na escola, com pessoas assim, eles querem passar o conhecimento dele pra gente. E a gente tem um conhecimento diferente. Então o que acontece? Eles falam uma coisa, só que você vê na Bíblia outra. E tudo aquilo gira em torno e acaba virando um transtorno, construindo os conflitos entre você e até mesmo o professor, porque você quer proteger o que você sabe ele quer proteger a dele. E a gente acaba muitas vezes falando, já que é assim, pra que eu vou continuar servindo a Deus, sendo que eu vivo aqui no mundo? Porque a vida da gente é no mundo. Grande parte da nossa vida vai ser lá fora. Aqui vai ser poucos momentos. Que nem a gente passa a semana estudando, trabalhando, convivendo. E a gente está aqui agora, apenas um momento, tendo juntos. E se a gente não for diferença lá fora, se a gente não for luz lá fora, não vai adiantar nada a gente ser luz aqui juntos, em um momento apenas. Porque o que vale o crente que não é bênção para o mundo não vale para nada, né? Como a gente aprendeu. Então que a gente possa estar cada dia mais saindo daqui já com uma visão diferente, colocando Deus como princípio de tudo, né? Como primeira etapa da nossa vida, para que a gente possa estar construindo a nossa vida na rocha e chegando e fazendo com que a vontade dele se realize em nossas vidas. Bom, eu estava tentando subir uma pedra, meu tempo a sós com Deus, e senti muita dificuldade. O Jefferson estava perto, ele me ajudou a escalar. E na vida cristã é assim, a gente às vezes tem que pedir ajuda. Eu preciso que você me ajude a chegar até onde eu quero, na rocha.
E meu tempo ali junto foi legal, porque eu estava em cima de uma pedra e eu encontrei uma pedrinha solta lá em cima. Não sei se alguém jogou lá, o vento trouxe ou soltou de algum pedaço. E eu fiz uma reflexão. A minha vida, eu creio que é, diante da rocha eterna, o nosso Deus tão grande e majestosa, eu sou a menor de todas. Eu tentei achar uma outra pedra menorzinha, mas essa era a única que tinha, assim, pequenininha. Falei, essa sou eu, comparado diante de um Deus tão grande. E aí depois eu desci e encontrei uma outra pedrinha e peguei. E essa outra pedrinha eu falei, essa outra pedrinha aqui é minha esposa. E sem contar que tem as outras pedrinhas que são 3 filhos. E tenho vocês como meus filhos também na fé. Amém. Então, um ajudando o outro, um dependendo do outro, um construindo junto com o outro, diante da grande rocha que é Jesus. Lembrando de tudo que a gente tem compartilhado aqui. Um depende do outro. Um precisa do outro. Nós precisamos de Jesus. Não adianta só se unir e querer um ajudar o outro sem a pedra maior. Tá bom? A minha análise vem desde a hora do ônibus, né? A gente vê como a gente sempre fala e é a verdade, né? É muito fácil ser crente na igreja. Na hora lá que a gente tava cantando dentro do ônibus, aí só ouvia 3, 4 vozes. E às vezes na igreja a gente escuta todo mundo, cara, né? E não sei por vergonha ou por ainda não tá, calma, ainda não tô nessa etapa, mas é muito fácil mesmo ser crente na igreja. O mais difícil é ser lá fora e quando a gente tem a oportunidade de mostrar que a gente é crente, a gente acaba se camuflando, né? Pega um matinho lá, quem é esses caras aí? Não conheço, né? E aí a hora que tava chegando no ponto pra gente descer, aí começou a aumentar o som. Aí eu falei, já tô indo embora mesmo, ninguém vai mais me ver, então vai. Mas não jogando pedra em ninguém, não falando, mas eu puxo pra mim também, né? No começo o Marcão falou pra mim puxar assim, eu fiquei meio assim, aí eu falei, vamos. E foi, né? E aí no momento ali na reflexão, eu tava deitado lá e chegou os dois rapazes lá, né? Tirando foto. Aí eu levantei assim, fiquei meio quieto, aí os caras acho que puxou conversa. E pediu pra mim tirar foto pra eles, falou, opa, claro, vamos lá, tirei. Aí ele falou, aparece aí também. Aí eu coloquei o temporizador, os dois ficou lá, eu fui lá na foto também, tirei a foto. E eles próprios falaram assim, nossa, que lugar ótimo, né, para meditar, para refletir. E teve um cara que falou assim, se eu começar a refletir muito, eu me jogo daqui de cima. Aí eu já meio que já pesquei, né? E aí o Marcão, você vê como é tudo, como Deus escreve certo por linhas certas, né? Que pra ele não tem linhas tortas. Eu tava numa pedra e o Marcão foi tentar subir na outra, eu fui ajudar ele. Aí eu falei, eu vou na pedra que é mais alta ainda, né? E eu fui na outra, que era mais alto, e foi que os dois rapazes vieram. Se eu tivesse na que eu tava antes, os caras não iam chegar até mim, não ia chegar onde eu tava. E aí no momento que o Marcão pediu pra orar, aí o rapaz falou, então ora com a gente aí também, né? E aí eu aproveitei e falei do evangelho, né? Perguntei pra onde eles iriam quando eles morressem. E aí teve duas conversões, né? Deles dois. Não sei se foi genuíno, mas eu creio e quero crer que foi. Mas pra gente ver como Deus é perfeito, né? Pleno sábado que a gente marcou de vir certinho. E tudo isso acontece pra gente poder dar um presente que Deus ainda não tem, né? Que agora ele tem, que é o coração daqueles dois rapazes lá. E eles moram no Campo Limpo, aí já falei do culto lá no Maracanã, pra eles poderem estar indo, já peguei Facebook já pra estar conversando e discipular, né? Então é pensar como Deus é sucinto, né, nas coisas que ele faz, é tão perfeito que às vezes a gente até fica... E eu subi lá na mais alta, eu vou na mais alta ainda, o pessoal, eu tô lá na autona lá, né? E acabou que Deus acabou me usando mais do que eu preciso, do que eu queria, do que eu imaginava, né? Mas é glória a Ele, né? Seja dada a Ele, louvor a Ele. E são mais 2 pessoas, mais 2 vidas aí, mais 2 almas que
precisam de ser curados, precisam caminhar. Quem não reina com Jesus. Tá saindo agora aqui de cima da pedra. Começar a descer a trilha. O pessoal tá vindo lá. Começar a descer a trilha. Eu vi a mão de Deus livrar você, te proteger. Eu vi o sol brilhar no meu caminho. Eu vi a mão de Deus livrar você, te proteger. Eu vi o sol brilhar no meu caminho. Eu vi a mão de Deus livrar você, te proteger. Eu vi o sol brilhar no meu caminho. Quem não reina com Jesus nunca vai ser rei. Fica no escuro quem não quer ver. Quem não reina com Jesus nunca vai ser rei.